Então, salve rapaziada, vamos hoje aí para a aulinha de Models, né? Antes de eu começar essa aula, é importante relembrar para vocês esse comando aqui de criar uma aplicação no Rails. Para isso, a gente usa o Rails New, né? Informando que a gente quer uma nova aplicação e o nome dessa aplicação. No nosso caso, vai ser aula model. Daí a gente usa --API para mostrar que a gente quer que essa aplicação seja do tipo API, --database, igual PostgreSQL, que é o banco de dados que a gente usa por padrão aqui, né? É bom até usar esse comando antes, porque se não lembrar dele, depois tem que configurar umas coisinhas a mais, é meio chatinho. Então vamos rodar aqui o comando. Com o comando rodado, a gente pode ir lá na aplicação que a gente criou. Vou abrir ela aqui no VS Code. Como vocês já sabem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rodar um bundle install. Então a gente roda o bundle install. E agora com a nossa aplicação criada e com o bundle install rodado, né? O bundle install ele serve para instalar todas as dependências, né? Tudo que tem aqui no nosso arquivo Genfile, ele roda e instala na aplicação. Então, com isso rodado, a gente vê aqui a gente vai começar instalando essa gin aqui, o Figaro, que é basicamente uma gem para guardar informações sensíveis, né? Então, para instalar essa gem, a gente pode vir aqui na RubyGems, ou então na própria página do Figaro, né? Que lá vai ter uma documentação bonitinha do que essa gem faz. Tanto essa página quanto a documentação oficial vão estar no PDF que a gente criou para vocês. Então a gente vem aqui no Figaro e pode escolher essas duas instalações aqui. Eu geralmente uso a de cima, que basicamente você copia aqui, vem no seu arquivo Genfile e cola. O segundo você roda no terminal mesmo. Então a gente vai ficar com o primeiro, vou botar aqui e dar o bundle install de novo para instalar as dependências do Figaro e o próprio Figaro. Então, para que é essa gem, né? Por que a gente instala isso? Basicamente, essa gem vai estar guardando nossas informações sensíveis, né? Informações pessoais. Porque uma das coisas que é importante quando a gente está fazendo aplicações é impedir que informações pessoais da gente, né, possam ir para repositórios grandes, né? Você não quer, por exemplo, sei lá, sua senha do Postgres, seu usuário, ou então até mesmo do GitHub, por exemplo, tipo, exposto para todo mundo em um repositório. Então a gente vai estar usando o Figaro para estar criando variáveis de ambiente para podermos usar no lugar das nossas senhas, enfim, de informações sensíveis, né? Então como é que a gente usa o Figaro? Primeira coisa que a gente faz, depois de botar ele aqui e rodar o bundle install, né? Já com ele instalado, a gente vem aqui na pasta config e podemos criar um novo arquivo. Esse arquivo vai ser o application.yml. E o que a gente quer guardar? Vamos guardar nessa aulinha aqui a nossa senha e nosso usuário do Postgres, né? Então vocês vêm aqui e dão dbuser, escrevem aqui o usuário de vocês, né? E aqui embaixo um dbpassword, escreve aqui a senha de vocês. Eu não vou estar botando nada aqui, mas no de vocês coloquem, viu? Aí depois de ter feito isso, a gente pode vir aqui nesse arquivo aqui embaixo, ó, database.yml, e nessa seção aqui, ó, a primeira seção default, a gente vai estar guardando nossa senha e nosso usuário do Postgres como variáveis de ambiente. Então, para que é isso? Para mascarar, né, o jeito por exemplo, em vez de mandar aqui, tipo,
seu usuário, sei lá, usuário 1. A gente vai estar usando uma variável de ambiente aqui para mandar de um jeito meio que padronizado, né? E aí, tipo, não vai estar usuário 1 aqui, vai estar uma coisa diferente. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos botar aqui username. E é bem parecido com esse aqui de cima. A gente vai estar usando essa sintaxe aqui do próprio Ruby para estar guardando nossa variável. Vamos usar um env para mostrar que se refere a uma variável de ambiente. E aqui dentro a gente vai estar botando basicamente a variável que a gente quer estar passando, né, para cá. No nosso caso é a dbuser. Então ele está vindo aqui, ele vai, quando ele estiver no computador de alguém, ele vai vir dbuser, que se refere a essa variável aqui, e vai pegar o que tiver nela, no caso o que vai estar aqui à direita, né? E agora a gente faz o mesmo com password. Vou até estar copiando aqui para ser mais prático. A diferença é que aqui vai ser password, né? Então basicamente a gente já confirmou que tanto o dbuser quanto o dbpassword vão estar aqui guardados como variáveis de ambiente. Só que agora a gente também quer certificar que nosso arquivo não vá para o repositório quando a gente enviar ele, né? Quando a gente der um commit, quando a gente der um push, a gente não quer que isso aqui vá junto. Então para isso, a gente vem nesse arquivo aqui gitignore e vamos adicionar aqui. O que a gente quer fazer? A gente quer acessar a pasta config, então a gente põe barra config. Então basicamente o arquivo gitignore ele está aqui, né? Ele está na pasta raiz e ele na pasta raiz vai acessar o config. E dentro desse config ele quer que o application.yml não vá pro GitHub, pro GitLab, enfim, não vá pro Git, né? Com isso, a gente já garantiu que esse arquivo aqui com seus dados sensíveis, seus dados pessoais, não vá pro GitHub quando você der um commit. E que no lugar a gente manda isso aqui mascarado, né? Porque todo usuário vai ter, né, esse dbuser, esse dbpassword. Daí, essas variáveis de ambiente já vão acessar direto, né? Então, independente do usuário e do password, a gente vai vir aqui e poder pegar por meio dessas variáveis. Então, com isso pronto, a gente pode começar a falar de model em si. Então, o que seria uma model, né? A model seria meio que uma abstração de algo que a gente quer se referir, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma model automóvel, essa model ela pode ter os campos tipo de automóvel, né? O cor, marca. Então, por exemplo, automóvel pode ser um carro azul da marca X, mas ele também pode ser uma moto vermelha da marca Y, né? Então, basicamente, a model é a coisa maior, assim. É o que vai abstrair tudo, né? E aí, com essa model, a gente consegue definir coisas menores, né? Então, a gente vem aqui em app, a gente tem esse campo aqui, models, e a gente pode, para gerar nossa primeira model, né? A gente vai usar o seguinte comando, Rails generate, com esse comando aqui a gente está falando que a gente quer gerar algo, no caso a gente quer gerar uma model. Então, Rails generate model. Então a gente está falando até agora que a gente quer gerar uma model, né? Então, depois disso, a gente vai passar o nome dessa model. Para passar esse nome, tem algumas convenções. Primeira convenção é que o nome da model tem que estar em letras maiúsculas. A primeira letra, na verdade, tem que ser maiúscula, perdão. Então, a gente vai estar criando uma model de professores, né? Então, vamos lá mandar model teacher. As convenções básicas aqui para criar uma model é que a primeira letra tem que ser maiúscula, porque se refere a uma classe, né? Quando a gente quando a gente gerar esse comando direitinho, né? Quando ele estiver pronto,
vocês vão ver que vai criar um arquivo dessa model, da model teacher, que vai ser uma classe, né? Que vai estar se referindo a essa model como uma classe. E a segunda coisa é que tem que estar em inglês, né, o nome da model. Por quê? Quando o Rails for transformar essa model em tabela, ele vai passar de teacher para teachers, né? Ou seja, vai para o plural, que é assim que funciona a tabela, né? Como vocês viram lá na aula do Felipe, o nome da tabela é sempre no plural, né? Porque a gente se refere aos itens da tabela. Então, tipo, não é uma tabela professor, é uma tabela professores, né? E dentro dessa professores tem todos os professores que a gente está se referindo. Se vocês escreverem em português, o Rails muito provavelmente não vai saber o plural disso e vai dar ruim na hora de criarmos a tabela, né? Então a gente está, com isso dito, a gente está informando aqui que a gente vai gerar uma model do tipo com o nome de teacher, né? E agora, o que a gente faz é passar os parâmetros que a gente quer, os campos que a gente quer que essa model tenha. Então, o primeiro campo que a gente vai ter aqui é o campo name. O nome do campo já pode ser em minúsculo, tá? Tudo em minúsculo. 2 pontos, string. Então, o que a gente está falando aqui? Que a gente vai ter um campo name e esse campo ele vai ser do tipo string. É basicamente isso, coisa fácil. E a gente vai, o teacher também, eu quero que tenha o campo age, né, campo de idade, que vai ser do tipo integer. É para vocês saberem todos os tipos que podem ter, né? A gente ainda tem o tipo data, booleano, enfim. Vocês podem estar olhando na documentação, né? Ela mostra direitinho. E com isso feito, a gente já pode rodar o comando, né? Para criar nossa model teacher. Pode demorar um pouquinho, mas geralmente é bem rápido. Então pronto, nossa model foi criada. Aqui na pasta models, você já vê que criou esse arquivo aqui, teacher.rb. Vamos abrir ele aqui. Vocês viram, como eu falei para vocês, se refere a uma classe, né? Então, classe teacher, por isso tem que estar em maiúsculo. E aqui, nessa pasta aqui, db, a gente vê que criou outro arquivo aqui, ó, que é basicamente um arquivo que cria uma tabela do tipo teachers, e nessa tabela a gente vai ter o campo name, o campo integer e esse timestamps aqui. O que é esse timestamps? Basicamente ele vai criar dois campos na nossa model, que vai ser o created@ e o updated@. No entanto, não precisa se preocupar com esses campos, né? Eles são criados por padrão e são manejados por padrão também. O que a gente precisa ficar esperto são nesses dois primeiros aqui, ó. São os campos que a gente criou. Só que o que acontece? Com essa model criada, a gente quer começar a criar instâncias dessa model, né? A gente quer criar professores com nomes e idades diferentes. Só que a gente ainda não pode. Por quê? Porque tudo que a gente fez ainda está local no nosso computador, né? Não tem um banco de dados feito. A gente tem aqui essa migration, que daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês o que é, que cria uma tabela, né? Mas a gente não tem essa tabela criada. Então, para a gente começar a trabalhar com isso, a gente vai dar aqui um Rails db create, que é basicamente um comando que vai estar criando o nosso banco de dados em si, né? Então, é importante ressaltar que até esse ponto, esse banco de dados vai estar vazio. Então, vamos rodar aqui. Rails db create. Criou aqui o banco de dados para nossa aulinha aqui, né, para nossa aula model. Então, a gente pode dar agora o Rails db migrate. O que esse comando vai fazer? Deixa eu rodar ele aqui primeiro, pra vocês verem como é que vai ficar. Vocês perceberam que esse comando criou aqui no lado esse arquivo esquema. E quando a gente olha aqui agora no esquema, a gente vê que tem a tabela aqui, tabela teachers criada, com nome, idade e os dois campos que eu falei que tinha no timestamps, né? Esse migrate,
e esses arquivos aqui de migration são importantes porque eles são basicamente os versionadores do nosso banco de dados. Ou seja, toda mudança que a gente fizer, se a gente quiser adicionar um campo aqui em teacher, se a gente quiser remover, enfim, a gente vai ter que fazer isso por meio de migrations, né? A gente não pode fazer direto porque em um programa muito avançado que tem muitos usuários mexendo, pode dar algum problema. Então a gente vai estar fazendo isso tudo por meio de migrations, né? Como se fosse um Git, né? Para basicamente confirmar que a gente está fazendo modificações, que a gente está versionando, que estamos adicionando, criando novos campos, novas tabelas, né? Então tudo isso é feito por meio de migration. Então quando a gente roda esse Rails DB Migrate, todas as migrations que tem aqui, né? Todos os arquivos que estiverem aqui vão ser executados e adicionados aqui no banco de dados. Vocês podem perceber aqui, né? Que esses arquivos são feitos por data e hora, né? Então, basicamente, eles são lineares aqui. Então, se tiver 50, vai executar do primeiro até o último aqui linearmente. É importante ressaltar isso, né? E então, com isso feito, a gente pode começar a mexer, né? Usar a model que a gente acabou de criar. Como é que a gente faz para usar essa model? Como a gente ainda não tem a parte de visualização bonitinha, a gente vai ter que estar usando tudo pelo console do Rails. Para abrir o console, a gente dá o Rails C, ou então Rails console, né? E aí vai estar abrindo aqui nosso consolezinho. O meu está na versão 2.6.4, tá uma versão meio atrasada, tenho que dar atualizada nisso depois. E aí como é que a gente pode criar nosso primeiro teacher, né? A gente não tem nenhum. A gente pode usar o comando teacher.create para criar esse comando e a gente abre e fecha parênteses. Então, estou informando aqui que eu quero criar um professor, né? Só que eu tenho que passar quais são os parâmetros desse professor. Então, dentro aqui dos parênteses, eu posso botar o primeiro parâmetro, que é o name, e passar aqui o nome. Gabriel. Gabriel é o nome do professor. E, como segundo parâmetro, vocês podem ver aqui, né? Que a gente tem o campo nome e idade. Então, o segundo parâmetro é age. Gabriel deve ter uns 20 anos. Então, é basicamente assim que a gente vai criar uma instância da nossa model, né? Que a gente vai criar um item ali no nosso banco de dados. A gente vai dar um teacher.create, né? Então, a gente quer criar uma instância, passa o nome e a idade. No caso, sempre os campos que vocês tiverem, né? Vamos rodar aqui. Vocês podem perceber aqui, ó, que conseguiu. Que botou na tabela teachers um professor, né, um novo professor com o nome Gabriel e com idade 20. Para a gente se certificar de que o Gabriel está na nossa tabela, a gente pode usar o seguinte comando. Teacher.first. O que esse comando faz? Ele vai pegar o primeiro professor que a gente tem, né? Então, como a gente só tem o Gabriel, obviamente vai ser o Gabriel, né? Olha lá, quando eu dei o teacher.first, ele retornou o Gabriel com a idade de 20. Eu posso dar também aqui um teacher.all que mostraria todos os professores que eu tenho no banco de dados. Mas como eu só tenho o Gabriel, só vai estar mostrando o Gabriel. Então, beleza, a gente tem o nossa primeira instância aí criada, né? Outra coisa que a gente pode fazer é atribuir a variáveis, né? Essas instâncias. Então, no lugar da gente estar sempre usando aqui teacher.first, coisas desse tipo, a gente pode criar uma variável aqui, ó, Gabriel, e adicionar para ela o teacher.first. Então, o Gabriel agora se refere ao primeiro professor. Se a gente der aqui um gabriel.name, vai retornar ali, ó, nome Gabriel, gabriel.age 20. Então, basicamente, a gente pode ver que realmente pegamos o Gabriel, né? Que o Gabriel é o teacher.first. No caso, tem outra forma da gente fazer isso, né? No caso de, por exemplo, ter
usuários aí, né? A gente pode ter tipo 50 usuários no banco de dados. 50 com o nome de Gabriel também, né? Pode acontecer. Então, a gente pode se referir a esses usuários pelo ID, né? Que o ID é a parte única de cada item da tabela da nossa tabela, né? Então, assim, cada instância vai ter um ID e assim, esse ID vai ser único, né? Você criou o Gabriel, ele tem o ID 1, né? Aí você deletou o Gabriel e depois criou outro. O próximo vai ser ID 2 de qualquer jeito, porque o ID 1 já era o Gabriel. Então, eu vou criar outro aqui pra vocês só pra mostrar melhor. Vou criar o teacher aqui. Name vai ser Eduardo. A age vai ser 20 também. Vou botar 21 só pra diferenciar, né? Então, pra ver se criou o Eduardo, né? Vamos dar aqui um teacher.last, que vai pegar o último, né? E o último que a gente criou foi o Eduardo. E ver lá, né? Que Eduardo realmente foi criado. Então, eu vou botar aqui dentro da variável Edu, né? Vou usar o seguinte comando: teacher ponto find by. O que esse comando vai fazer? Ele vai vir aqui na model teacher, na tabelinha ali, né, e procurar por alguma característica que a gente quer atribuir a essa variável, né? Eu poderia, por exemplo, dar um teacher.findByName e botar Eduardo. Mas não é bom eu fazer isso porque podem ter vários Eduardos, né? Idade também, podem ter várias pessoas com idade de 21 e aí posso pegar um que eu não queira. Então o que eu vou usar? Eu vou usar o ID. Então eu vou botar teacher.findById 2.2. Então a variável edu, ela recebeu tudo do professor com id2. Então vamos verificar se está realmente certo isso. Edu.name, Eduardo. Edu.age, 21. Então vocês viram que tá certo, né? É sempre bom estar usando esses negócios por ID. Porque o ID é único, né? O ID não evita que tenha problemas. Mas assim, por exemplo, se você não quiser que o ID seja seu campo único, né? Você não quer mexer com o ID, você não gosta de mexer com o ID, você pode estar adicionando um novo campo aqui para o teacher que seja único. Como é que a gente faria isso? Novamente, por meio das migrations, né? Eu quero adicionar um campo que seja único, que não possa ser repetido. Então, que campo pode ser esse? Pode ser, por exemplo, o CPF, né? Então, para isso eu vou estar rodando o seguinte comando: Rails G Migration. Dessa vez, o G é a abreviação de generate, né? Como já falei. Então, dessa vez eu quero gerar uma migration. Eu quero gerar uma atualização, uma modificação em um banco de dados já existente, né? Então, a gente faz isso geralmente dessa maneira. Então, add, de adicionar, né? Aí, CPF, no caso aqui vai ser o nome do seu campo. É sempre importante essa primeira letra aqui ser maiúscula, né? Para ficar uma igreja mais bonitinha ali. Vocês podem fazer isso também usando dessa forma aqui, com underline, mas eu pessoalmente não gosto, eu curto mais essa aqui. Então, add CPF to teacher. Então, basicamente eu estou falando que na tabela de professores, né, para moda professores, eu quero adicionar o campo CPF. E aí, eu venho aqui e boto CPF string. Então, eu quero adicionar o campo CPF, eu estou gerando uma migration para adicionar o campo CPF para professor, e esse CPF vai ser do tipo string. Vamos rodar aqui e ver se deu certo. Gerou uma nova migration aqui, ó, que está falando basicamente aquilo que eu expliquei para vocês, que vai adicionar o campo, a coluna, né, CPF para os professores. Então, com isso feito, a gente já pode criar um professor com CPF, né? Não, a gente tem que rodar o Rails. Pode até vir aqui para conferir. Ó. No seu esquema, só tem esses dois campos aqui. Ó. Não tá o campo de CPF ainda. Então a gente vem aqui e dá um Rails db migrate.
o campo CPF apareceu. Ah, mas se eu quisesse remover o campo, aí você usaria, no lugar de add, você usaria remove, aí remove CPF from teacher, por exemplo. Aí botaria aqui CPF string. Mas a gente não quer remover, né? A gente quer adicionar, então não vou estar rodando esse comando agora. A gente quer que nossa model tenha esse campo CPF. Então já rodamos a migration, tá tudo em dias. Agora a gente tem que fazer o quê? Criar algumas validações. O que são as validações? Deixa eu fechar esses arquivos aqui para ocupar menos tela. E vou tomar uma aguinha aqui. Então basicamente o que são essas validações? Por exemplo, quando você quer criar um professor, pode existir um professor sem nome, sem idade, sem CPF? Não. Então, isso é a validação, é algo que você tem que obrigar o usuário a colocar, né? Não faz sentido você ter um professor, você ter, sei lá, qualquer coisa que você vai criar no seu banco de dados sem nome, né? Você quer que tenha um nome. Então, o que a gente vai fazer? No arquivo aqui de model, a gente vai adicionar algumas validações. Como é que a gente adiciona essas validações? Você vem aqui, bota validates. Aí, o campo que você quer validar. Name é o primeiro campo. CPF é o segundo campo. Na verdade, age, né? Mas a ordem não faz diferença, não. E CPF é o terceiro canto. Então, eu estou falando aqui que eu quero botar uma validação para esses três campos. Qual a validação que eu quero colocar? A primeira que eu vou colocar é a presence true. Essa validação, ela está falando que eu não posso criar um professor que esteja com nome, com idade ou com CPF vazio. Vamos ver se está funcionando essa primeira validação. Para isso não precisa rodar as migrations, viu? Então vamos criar aqui um teacher.create, né? Já ia esquecendo. Name vazio e os outros parâmetros eu não vou nem passar. Vamos ver se criou. Teacher.last. O último é o Eduardo, não criou. Se vocês perceberem aqui, tem até uma coisinha. O Eduardo tem o campo CPF, mas ele está vazio, mesmo a gente tendo falando aqui que queria a presença dele. No caso, né, como a gente criou antes, a regra não vai se aplicar ao Eduardo. A gente pode adicionar um CPF para ele agora. Mas, por essa validação ter sido feita depois que ele foi criado, não vai dar problema aqui na nossa aplicação no back-end, né? Quando tiver com tudo feito pode dar algum problema, então é importante, né? Vocês sempre estarem pensando nessas validações antes de estar criando alguma coisa do banco de dados. Outra coisa que a gente quer fazer, né, é adicionar uma validação para o nosso campo CPF ser único, né? Então, essa validação aqui, por quê? Porque não tem duas pessoas com o mesmo CPF, né? Não existe pessoas com CPF repetido. Então, a gente quer que o CPF seja único. Então, se o Felipe tem o CPF 1, a gente não quer que o André tenha o CPF 1. O CPF do André tem que ser o 2, o 3, qualquer outro que não esteja ocupado por outra pessoa, né? Então, o campo CPF ele tem que ser único. Só isso aqui já estaria garantindo, né, que o CPF funcionasse como ID. Mas mas o CPF também tem outra validação que a gente pode fazer aqui, não é obrigatório, mas vamos fazer, né? Validates length of CPF. O que está fazendo essa validação? Basicamente vai validar o tamanho. Eu vou passar um tamanho que meu CPF tem que ter. Eu posso passar, por exemplo, mínimo. Eu quero que meu CPF tenha o mínimo de 5 e o máximo de 6 caracteres. Mas não é assim que funciona um CPF, né? O CPF, ele tem 11 caracteres. Então, o que eu estou falando aqui? Que meu CPF ele tem que ser único. E aqui na de baixo eu estou falando que o tamanho dele tem que ser 11. Se for menos que 11, se for mais que 11, não me importa. Ele não vai criar esse usuário. Ele tem que ser 11. Com isso feito, vamos tentar criar um usuário aqui agora, né? Um usuário com CPF inválido, por exemplo.
Então vamos estar criando aqui um teacher.create. Eita, botei errado ali, rapaziada, foi mal. Name test age 10. E aí o CPF pode ser, por exemplo, 12. Deu um rollback, ó. Não criou. As validações não deixaram criar. Para mostrar para vocês que não criou, teacher.create. Não, foi mal. Teacher.all. Gabriel e Eduardo. Não foi possível criar aquele professor. Então vamos tentar criar de uma forma diferente. Agora vamos tentar passar os 11 dígitos do CPF. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Olha lá. Foi com sucesso. Ó. Vamos ver aqui. Teacher.last. O teste foi criado, viu? É sempre bom estar pensando nessas validações. Tem várias validações. Tem validação para campo aceitar só número, para campo... Enfim. Vocês podem estar verificando isso na documentação direitinho também. São muitas validações. Não dá para passar aqui por todas, né? Mas no arquivo lá vai estar mostrando todas as validações que vocês podem ter. Com isso feito, né? Outra coisa que a gente pode fazer são referenciações. O que são essas referenciações? Por exemplo, eu quero que um professor ele dê aulas. Ele tem algumas matérias que ele dá aula. Mas eu posso criar um campo para isso no nosso banco de dados, né? Posso rodar uma migration para criar esse campo. Mas vocês concordam comigo que matéria pode ser outra model? Pode ser a model subject? Que é bem mais interessante do que ser um campo aqui. Até polui bem menos isso aqui. Então, eu vou criar uma nova tabela. A tabela agora subjects. E essa tabela, ela vai referenciar a tabela professor. Ou seja, o que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que toda matéria vai estar relacionada com o professor, né? Basicamente isso. Então, Rails Model, vou passar agora mais rápido, vou admitir que vocês já sabem o que está acontecendo aqui. Name string. Então, estou gerando a model subject, né? Matéria, que tem o nome string. E agora está um negócio muito importante. Eu quero que ela referencie o professor. Então a gente coloca aqui teacher, pode ser dessa forma aqui mesmo, tudo minúsculo. Referências. Então, quando eu rodar isso aqui, essa model ela vai estar automaticamente relacionada ao professor, né? É uma model relacionada ao professor. Vocês vão ver aqui quando eu rodar. Rodei ela aqui, vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a esquema também. Pertence a professor. Pertence. Então, basicamente, está relacionado com essa model aqui. Essa matéria pertence a esse professor, né? E se vocês vierem aqui, ó, na migration, né, que gerou, vê aqui, ó, tem o campo ter referências teacher. Então, vamos rodar aqui nosso Rails DB migrate para adicionar essa nova tabela e fazer as modificações do banco de dados. Vamos ver como é que for nosso banco de dados. Aqui, ó, essa tabela, agora ela tem aqui, ó, o campo Teacher ID, e aqui mostra que referencia, né, o professor, que está realmente referenciando o professor. Então, o que faz sentido para a gente? Falando agora em relação a esse relacionamento, né? Um professor ele pode dar só uma matéria? Não, né? A gente tem, por exemplo, tem professores aqui que a maioria dos professores aqui da Struct vão estar dando mais de uma matéria. Então, eu vou assumir que cada professor has many, o que ele tem muitas matérias, né? Então, a gente bota aqui has many subjects. Estou falando que um professor tem muitas matérias. Então, quando eu for colocar matérias professor, eu posso colocar em números. É uma relação
como vocês viram lá na aula do Felipe, de um professor para N matérias, né? Poderia ser também has one, né? Has one subject. Mas, para o nosso exemplo aqui vai ser has many. Vou dar o clear aqui no banco de dados. Com isso feito, vamos adicionar umas matérias, né? Criar umas matérias aí, relacionar aos professores. Então, vamos ver aqui no nosso console do Rails. Vou botar aqui Gabriel vai receber o teacher.first para facilitar a nossa vida. Se der um Gabriel aqui, vê que está tudo guardadinho ali. E eu vou criar uma matéria. Então, subject.create. A matéria que o Gabriel vai dar é Active Storage. Mais pra frente vocês vão ver direitinho o que é isso. Por enquanto fica aí um spoiler, né? Então vamos criar essa matéria. Eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Deixa eu só ver se criou. Subject.first. Aí não criou, ainda bem. O que aconteceu, gente? Eu criei a matéria. Criei a matéria, mas eu esqueci de passar ela para um professor, né? Não dá para criar uma matéria e deixar ela vaga aí. Então, vamos criar a matéria e botar teacher-id, que é aquele campo que vocês viram ali no esquema, né? Esse campo aqui. E referenciar o ID do Gabriel. Como a gente viu, é o ID1. Agora sim criou. Agora, se a gente vier aqui em subject.first, já temos a matéria de Active Storage criada. É bonitinho, né? Com isso feito, a gente pode ver, por exemplo, vou criar aqui outra variável, né, matéria. Essa matéria vai pegar subject.first. Então a matéria agora, ela tem a aula de Active Storage, né? E se a gente rodar o seguinte comando aqui, ó, matéria.teacher, ó lá, a gente recebeu o Gabriel. Então a gente está pegando aqui na matéria, estamos vindo na matéria e estamos procurando o professor, né? Que no caso, o professor que a gente relacionou essa matéria é o Gabriel. Se a gente tiver aqui no Gabriel, pegar que a gente tinha adicionado antes para a variável Gabriel, né? Gabriel, pronto. Subjects. Ele tem aqui, ó, aula de Active Storage. Está relacionada a ele, né? Aí você pode pensar, pô, mas só tem esse jeito de criar? Por enquanto sim, vai ter que ser na base do ID aí, referenciando por ID, quando tiver tudo bonitinho, né? Tiver controller, tiver a parte de visualizar o site, vai ter uma forma mais prática. Vocês não vão ter que ficar se preocupando com isso aqui, fazendo tudo isso na mão, né? Agora é só pra gente entender direitinho o conceito das models, né? Então, vamos sair aqui, tá chegando no fim da aula já, rapaziada. Outra coisa que a gente pode fazer vamos lá no nosso arquivo de model, abrir aqui o teacher.rb. A gente pode criar ações, né? A gente pode fazer ações que a gente quer que nosso professor, por exemplo, possa praticar, né? Então, vou fazer aqui uma básica, bem básica, só para ilustrar isso aqui, né? Porque geralmente não é bem usado dessa forma, né? A gente faz ações bem mais lógicas aqui. Mas é só para ilustrar para vocês que dá para fazer. Então, a gente vai criar um método aqui, que vai ser um método apresenta. O método, como vocês viram, como vocês sabem, como se cria no Ruby, né? Vocês viram lá na aula do Davi, isso aí. Pera aí que eu escrevi. Apresenta. E aí vamos fazer um aqui. Meu nome é. E aí botar, adicionar aqui, né? self.name.toS para converter para string, né? Como vocês viram, eu estou basicamente imprimindo aqui um string com a variável. No caso, a variável self.name. Self se referindo ao professor, né? Então, tá pegando o nome do professor que a gente quer. A gente vai, sei lá, se for na variável Gabriel, né? Então, vai pegar ali o nome do Gabriel e apresentar.
E vou adicionar mais uma partezinha aqui, né, para mostrar a idade. Tenho, e aí a mesma coisa, self.age ponto underline TOS, né? E aí, para terminar, anos. Então, basicamente, a gente vai estar pegando o nome do item em questão, da instância, né, da tabela em questão. Então, vamos estar pegando o nome de um professor e tá imprimindo, né? Isso aqui, TOS, é para transformar em string, né? Para imprimir bonitinho lá no nosso terminal. Então, vamos dar Rails C e ver se está funcionando. Então, Gabriel igual teacher.first. Gabriel tá aqui. E vamos dar um Gabriel.apresenta. Olha lá, meu nome é Gabriel, tenho 20 anos. É só um negócio bem básico, dá pra mostrar as matérias dele também, mas não é o caso aqui, é só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer, né? Com isso feito, gente. Agora, acho que a gente não precisa mais, né, dessa variável Gabriel. Deixa eu só... Não tinha porque eu ter fechado aqui. Pô, pronto, botei ali assinalei o Gabriel ali de novo. Então o que a gente vai fazer? Vamos dar um Gabriel.delete, né? A gente não precisa mais desse professor Gabriel, não quero mais ele dando aula aqui. Vamos dar um delete. Ixi, deu um erro. O que tá falando esse erro? Aqui, ó. Se vocês verem aqui, tá falando que eu não posso deletar o Gabriel porque ele tem matéria, né? O Gabriel está relacionado a uma matéria. Como é que eu vou deletar alguém que tem uma matéria para dar, né? Então, ou seja, eu estou fazendo uma violação do banco de dados. Estou fazendo algo que eu não deveria estar fazendo. Como é que a gente corrige esse problema? Então, a gente vem aqui no has many subjects, né? E a gente vai adicionar a seguinte linha. Pô, segundo tá difícil hoje. Dependent destroy. O que eu estou falando aqui? Antes eu não conseguia deletar esse professor, porque ele podia ter matéria. Se ele não tivesse, beleza, deletava ele sem problemas. Mas no caso do Gabriel, ele tem uma matéria. Então quando eu tento deletar ele, né? Quando eu tento deletar ele, pelo fato dele ter matéria, eu não posso deletar. Então o que eu estou falando aqui, no caso? Que, beleza, o Gabriel pode ter matéria. No caso dele ter matéria, eu quero deletar não só ele, mas quero deletar as matérias que estão relacionadas a ele. Por que a gente faria isso? Porque não faz sentido a gente ter uma matéria, né, que não tem ninguém para dar aula, que vai estar sendo dada por um professor que não existe, né? Então, assim, como está relacionado ao Gabriel, a gente quer deletar o Gabriel, vamos basicamente deletar a matéria junto. Então, vamos voltar aqui, né? E agora vamos tentar dar um Gabriel.delete. Qual foi o erro aqui? Deu um erro aqui, gente. Deixa eu só verificar o que pode ter sido esse erro. Será que eu escrevi errado, mano? Acho que tá escrito certo isso aqui. Tá, peraí. Gabriel.subjects. Gabriel.destroy. Beleza. Eu acho que o problema era no comando, na verdade, gente. O delete, ele só deletaria o Gabriel, né? Ele não conseguiria deletar as matérias de qualquer forma. Então, quando eu rodei o destroy, ele vai deletar ambos. Foi um erro meu aqui. Besteira. O destroy também, se não tivesse esse dependent aqui, ele também não conseguiria apagar o...
é as matérias, né? Porque as matérias não estão inclusas naquele destroy, teoricamente, né? Então foi errinho bobo, então no caso, use o destroy quando for deletar. Geralmente vocês não vão estar fazendo isso na mão, né? Mas caso vocês tenham que fazer, vocês já sabem. Agora, rapaziada, para finalizar a aula, a gente vem aqui nesse arquivo de seeds. Para mostrar aqui para vocês, né? Subject.first. Não tem mais nenhuma matéria criada também. Deletou o Gabriel e deletou a matéria. A gente pode estar criando, gente. Às vezes a gente quer popular banco de dados, a gente quer fazer um usuário administrador. E quando a gente quer fazer um usuário administrador, não faz sentido a gente deixar um administrador se cadastrar no site, né? A gente vai ter ali um booleano que diz se é administrador, se não é. E esse booleano vai estar ativado só aqui no banco de dados, né? Então a gente vem aqui no banco de dados, vamos usar bem parecido com o que a gente estava fazendo ali nas nossas, para criar ali no console, né? E vamos adicionar aqui um usuário, mano. O usuário dessa vez vai ser o André. O André tem idade de 22 e o CPF do André lembra que tem que ter 11 caracteres, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um usuário por aqui, né? Às vezes eu quero popular banco de dados, é melhor fazer aqui do que ter que fazer no console, né? E o bom de ter aqui, né? Diferente do console, que o console ele é local, ele vai estar só no seu computador. Quando você faz aqui, qualquer um que rodar esse seguinte comando, ó, Rails DB seed, vai ter esse usuário no computador dele. Então é bom para popular banco de dados, facilita, né, na hora de passar coisas para o computador de outra pessoa, né? E é importante para criar admin, né? Como eu tinha falado. Então quando a gente roda o Rails DB seed, teoricamente é para esse teacher aqui que a gente passou os parâmetros dele e pro aparecer ali no nosso banco de dados local, né? Então vamos ver aqui. Teacher.last. André tá ali, ó. Nome André, idade 22, CPF 77777. Um monte de 7 aí, 11 sets. Então, André tá criado. Mas vocês podem pensar, para popular banco de dados e, vou ficar escrevendo linha por linha. Não necessariamente, vocês podem fazer um processo automatizado também, usando o aprendizado que vocês têm aí de Ruby, né? Para fazer isso com vocês, para mostrar para vocês como é que faz, eu vou estar usando outra Dino aqui. Essa aqui, Faker. Adicionar ela aqui no nosso Gin file. E rolar o... fui burrão, desculpa. Daqui que eu pego. E rodar o bundle install. O que faz essa Gin? Ela cria dados falsos para popular nosso banco de dados, né? Então, ela pode criar coisas como nome, pode criar cor, comida, enfim. Tem várias coisas. No GitHub dela tem tipo a documentação certinha de tudo que ela pode criar, né? É bom vocês darem uma olhada lá. Deixa eu até abrir aqui, na verdade, acho que é melhor. Esse aqui. Tá aqui o Faker. Então aqui, vocês podem ver, cria games, criaturas, tem um monte de coisinha aqui pra vocês estarem implementando, ó. Muitas coisas aqui. E aí vocês escolhem o que vocês querem. Eu vou estar usando pra botar nome, né? Que a gente quer popular nosso banco de dados com nome. Para isso, eu vou até tirar as validações dali. Para facilitar, que eu vou botar só nome para ser algo rápido. A aula já está se estendendo muito. Então, to.times do. E vocês sabem, né? Vocês viram na aula do Davi que isso aqui é um iterador que vai fazer essa iteração duas vezes. Então eu vou botar um puts aqui e vou botar cadastrando.
Cadastrando professor. E mais um. Que no caso, o i começa do 0, né? Então, a gente quer que cadastre o professor 1, depois o professor 2. E a gente vai dar aqui um teacher.create name. Vamos estar gerando só o nome dele, como eu falei, né? Até apagar as validações aqui para conseguir gerar só com o nome. Name. Para gerar o name, a gente vai pegar o faker aqui. Esse aqui é o comando básico do faker. Faker.name, ou então faker.hero. Faker é 2 pontos hero. Vamos estar usando o name. E a gente quer que seja um nome único, né? Esses comandos aqui tem todos lá no Faker, vocês podem ver melhor na documentação. É super bom vocês estarem usando essa DIN aqui, ela é muito útil. Então, RailsDBSeed. Vamos ver, cadastrando professor 1, cadastrando professor 2. Vocês percebem que ele demora um pouquinho mais para fazer dessa forma, né? Não só porque é uma interação de 2 vezes, né? Mas também porque tá pegando nomes do Faker, né? Então, sim, tá embaralhando ali, tá garantindo que não seja um nome repetido, né? Várias coisas. Se a gente vier aqui no Rails agora, o que a gente pode fazer é dar um teacher pontual e vamos ver aqui quem foi criado. O André já tinha, né? O André com ID 4, aí criou aqui o com ID 5, que é o Theo, não sei falar esse nome. E o com ID 6 é a Missy. Então a gente viu aqui que dá para criar direitinho com Faker, né? Muito útil. Então, rapaziada, acho que para a aula de hoje era isso. Obrigado aí por assistirem e até a próxima.